atualidade com as eleições 2024. O Balanço Geral começou ontem uma série de entrevistas com os candidatos à prefeitura aqui de Cascavel. Serão sempre 15 minutos disponíveis para cada candidato. A ordem de entrevista foi definida, em sorteio com os representantes dos partidos. E o segundo candidato a participar com a gente ao vivo aqui no Balanço Geral é o Márcio Pacheco, do PP. O candidato já está por aqui. Tudo bem, candidato? Como é que tá, Valdinei? Seja bem-vindo. Graças a Deus, muito obrigado. Tá fortinho nessa caminhada, não? Estamos firme, animado, confiante. A população está entendendo o nosso recado, graças a Deus. Terceira, quarta, quinta... Terceira disputa para a prefeitura, fiquei em segundo lugar nas duas últimas, agora bati na trave, né? Agora vamos com a graça de Deus, vamos levar com a graça de Deus, né? Fique à vontade, obrigado. Por favor. Candidato, então a nossa ideia aqui é trazer o senhor com as propostas, obviamente, para a Prefeitura de Cascavel, falar com os nossos telespectadores sobre isso. Nós temos 15 minutos a começar a contar a partir da sua primeira resposta. Mais uma vez, seja bem-vindo. Obrigado. A gente começa aqui falando sobre saúde pública. No seu plano de governo, o senhor especifica que quer modernizar a área da saúde. De que maneira o senhor pretende fazer isso e de que maneira isso vai agilizar o atendimento? Valdinei, mais uma vez um bom dia a você, agradeço o espaço, aliás, um espaço maravilhoso aqui da RIC TV, parabéns a toda a estrutura, né? Você também sempre brilhando aí com toda a comunidade que te acompanha, fiquei muito feliz por estar aqui, graças a Deus. Quero cumprimentar todos que estão nos acompanhando, que estão acompanhando o nosso trabalho, que estão buscando, conhecer os candidatos. Valdinei, Cascavel é uma cidade maravilhosa, uma cidade rica, que está bonita, tem muitas coisas boas acontecendo. Mas se tem um problema que quem está me acompanhando e que precisa da saúde pública vai concordar, é que na saúde pública Cascavel não está bem. Cascavel tem problemas graves e nós vamos solucionar esses problemas, Valdinei. Eu sou um político que não me contento com aquela frase de que, olha, isso não tem como fazer. Disseram que não tinha como fazer uma reforma que está acontecendo nesse momento na APAE de Cascavel. Primeira vez que alguém consegue fazer com que um dinheiro público seja investido num órgão filantrópico. 1,8 milhão de reais. Está acontecendo, mudamos leis, inclusive, para que isso acontecesse. Disseram que não era possível trazer uma escola de formação de polícia para Cascavel. Eu consegui fazer com que essa escola seja hoje uma realidade em Cascavel. Em Cascavel, Valdinei, nós temos hoje mais de 6 mil pessoas aguardando por uma cirurgia eletiva. Uma cirurgia eletiva, o que é uma cirurgia eletiva? É aquela pessoa, a senhorinha que está me acompanhando, que está com aquela vesícula, esperando por uma cirurgia que ela sabe que se aquela vesícula estourar, quem tem plano de saúde a qualquer hora pode fazer. Quem não tem, fica na esperança do poder público poder atender. É aquela senhora que está com uma hérnia, que está com uma dor na coluna, que precisa de fazer uma cirurgia. Temos nesse momento, Valdinei, milhares de pessoas esperando por uma colonoscopia. O que é uma colonoscopia? Quem tem plano de saúde faz por prevenção. Quem não tem, o médico pede quando já está com uma suspeita grande de ele ter uma doença grave. Entre cirurgias eletivas, Valdinei, exames, seja ele quaisquer que sejam, colonoscopia, tomografia, ressonância. Pessoas que são os milhares, esperando por uma consulta com um especialista, um neurologista, um pneumologista, um cardiologista. E as cirurgias oftalmológicas, nós temos hoje um volume que vem aos milhões de reais necessários para fazer com que isso aconteça. Nós fizemos a conta, Valdinei. Isso custaria para o poder público municipal em torno de 45 milhões de reais, que parece muito dinheiro, mas nós temos que olhar com o todo. O orçamento do ano que vem, Valdinei, de Cascavel, está previsto para ser em torno de 2 bilhões de reais. 45 milhões de reais para 2 bilhões de reais é a mesma coisa que qualquer pessoa que está me acompanhando pode fazer em casa. Você ganha um salário de 2 mil, faz de conta. E o teu filho está doente e você precisa de comprar um remédio que custa 45 reais. É possível fazer uma economia num salário de 2 mil, de 45 reais para resolver o problema do teu filho. 45 milhões num orçamento de 2 bilhões de reais é a mesma coisa de economizar 45 reais num orçamento de 2 mil. Nós vamos economizar e com dinheiro, Valdinei, vamos fazer esses problemas de cirurgias e outras coisas serem resolvidas em Cascavel. Candidato, a gente lembra que o senhor já usou mais de 4 minutos para essa resposta, mas o senhor não respondeu como o senhor vai modernizar a saúde.
Porque no teu plano o senhor especifica, como eu disse, a modernização da saúde. O que seria a modernização da saúde nesse caso, para agilizar o atendimento? O plano de governo que você teve acesso, é o plano de governo que foi protocolado na Justiça Eleitoral, que é um protocolo necessário. Justo. O plano de governo ele está acontecendo justamente nesse momento onde as pessoas nos procuram. Por isso essa questão da modernização é o quê? Nós temos que trazer tecnologia, nós temos que trazer informatização, mas ao mesmo tempo a modernidade também está na maneira com que nós nos relacionamos, inclusive com o nosso servidor público. Não existe atendimento de saúde de qualidade se o nosso servidor público não estiver se sentindo valorizado. E para ele nós vamos pensar, fazer com que aconteça o plano de cargos e carreiras e salários que eles vêm brigando há tanto tempo. Nós vamos pensar em como que eles sejam ouvidos para prestar um serviço melhor e a integração de toda a rede de comunicação da Secretaria de Saúde, Valdinei, que está muito, assim, não está em sintonia. Às vezes uma UBS não se comunica com a outra. Então nós vamos criar essa integração e ao mesmo tempo a informatização. Mas, por exemplo, só me permita responder, Valdinei, que é importante a saúde. A saúde é o que há de mais importante, mesmo que a gente não responda às outras, mas da saúde eu quero responder. Nós temos hoje em Cascavel 3 UPAs. Da onde vão arrancar o dinheiro para fazer essas questões, inclusive. O HU de Cascavel não está sintonizado com a gestão pública municipal, que é uma grande referência na realização de exames. O HU vai nos ajudar a realizar esses exames. As UPAs que não estão cadastradas, cada uma delas receberia, Cascavel, R$350 mil se tivesse cadastrada. Nós vamos fazer o cadastro dessas outras 2 UPAs, o que vai nos trazer um orçamento de mais de 8 milhões por ano. E uma demanda antiga da região norte de Cascavel, Valdinei, porque lá do outro lado da cidade, nós temos o hospital universitário, que é uma referência. Eu vou tirar do papel o sonho dessa comunidade e vou construir um hospital de atendimento 100% SUS na região norte de Cascavel. Recurso Cascavel tem e nós vamos fazer o investimento. Como que não tem como resolver? Tem cidades que têm um problema de saúde não tão grave como Cascavel, nós vamos melhorar a saúde do nosso povo. O senhor citou a região norte, eu vou pegar essa deixa aqui para fazer uma outra pergunta de um outro tema. A gente sai da saúde para falar sobre infraestrutura e mobilidade urbana. Quais propostas do seu governo tem para, caso o senhor seja eleito, para melhorar o trânsito e principalmente as ligações com a região norte, que foi o seu reduto inicial de eleitorado? Para a região norte, Valdinei, nós vamos construir nos 4 anos de governo outros 2 viadutos, que está sendo previsto para ser entre ali a Teobaldo Bresolim e a Jacarezinho, que ali são os 2 pontos de maior concentração de veículo em fim de tarde e início de manhã, está o caos ali. E não tem muita solução a não ser a ampliação daqueles 2 viadutos, nós vamos buscar ampliar, deixar eles um pouco mais largos e ao mesmo tempo construir um novo viaduto entre os 2 ali e um outro que possa dar acesso à nossa população do Cataratas, que está hoje com a dificuldade imensa para ter acesso. Ali também uma construção de um outro viaduto. Mas a mobilidade, Valdinei, é muito mais do que isso. Nós vamos fazer um grande trabalho de sinalização, de engenharia e de fiscalização, além da educação, com campanhas educativas, que nós vamos chamar a RIC TV, outras mídias, para fazer uma grande campanha de educação de trânsito em Cascavel. Cascavel, Valdinei, esse ano deve passar de 5.000 acidentes de trânsito. Isso é inconcebível. A maioria dos leitos ocupados do hospital universitário, 70%, 60% são ocupados por pessoas que se envolveram em acidentes de trânsito. Então nós temos que aumentar o número de leitos, vamos aumentar o número de leitos, inclusive com a construção desse novo hospital. Mas nós temos que parar, encontrar um formato, e nós vamos fazer isso, de diminuir o número de acidentes com vítima em Cascavel. A sinalização ajuda muito, a engenharia ajuda muito, e nós vamos reorganizar toda essa questão do trânsito para facilitar a vida do cidadão, que às vezes demora para chegar na sua casa para ver o seu filho. Então, acho que respondi, né, Valdinei, a tua pergunta. Vamos passar então para a educação. O senhor mencionou bastante educação, a inclusão digital dentro das salas de aula, dentro dessa rede pública de educação e uma conexão, uma parceria com as universidades para favorecer a educação. Do que o senhor está falando aqui? Isso está no seu plano de governo também? A educação, Valdinei, ela passa por 3 ferramentas principais: estrutura, servidor, os nossos professores, e já antecipo dizendo aqui quem está nos acompanhando. Há uma demanda dos nossos professores que é em torno do piso salarial.
que é justo, que é devido, que é obrigação do município fazer esse pagamento e não está fazendo. Eu vou fazer o pagamento do piso salarial para os nossos professores. Vou reorganizar o plano de cargos e carreiras que eles também reclamam. Por quê? Um professor feliz, se sentindo valorizado, sentindo ouvido nos seus problemas, ele ser ouvido também faz com que ele se sinta valorizado. Esse é um ponto crucial que nós vamos cuidar. A infraestrutura é outra demanda importante, Valdinei. E aí entra essa questão da tecnologia, que é de hoje é a realidade. Mas nós temos que saber usar isso com razoabilidade. Porque se você extrapola, tira as pessoas da vida real só para a vida virtual, você também foge um pouco da essência. Então, trazer realmente toda a tecnologia para que o aluno tenha contato com ela, mas ao mesmo tempo não esquecer da vida real. E o principal problema, Valdinei, a questão da infraestrutura no ponto de vista de aumentar. Porque quando você fala de educação, qual é o maior problema que Cascavel enfrenta? É aquela mãe que está me acompanhando agora, que gostaria de trabalhar, mas não tem como trabalhar porque não consegue uma vaga num CEMEI. Nós vamos trabalhar com todo o afinco, hoje são próximo de 5.000 pessoas, e olha que já foi prometido no passado, viu? Nós vamos zerar as filas dos CEMEIs. Tava escrevendo agora de manhã, falei, olha, vamos falar o seguinte, vamos falar a verdade, população, que nós vamos trabalhar com toda a nossa energia para resolver esse problema. Mas não adianta ficar vendendo esperanças, que aí depois para falar, olha, você não cumpriu. É uma fila grande, mas nós temos como, Valdinei, ampliar o número de CEMEIs, contratar servidores. Hoje nós temos 12 salas de aulas na rede pública dos CEMEIs que estão não sendo ocupadas por falta de servidores, por falta de professores. Só aí nós já poderíamos acolher mais 240 crianças aproximadamente. Vamos ampliar também as estruturas dos atuais CEMEIs. Tem alguns que conseguem, é possível aumentar essas estruturas. Vamos ampliar também a parceria público-privada com a rede privada de creches que tem em Cascavel, de escolinhas particulares que tem, onde a prefeitura pode dar um vale creche, seja para pagamento integral ou parcial, e uma proposta inovadora, Valdinei. Nós vamos estabelecer um diálogo com os nossos empresários, das médias e grandes empresas, porque eles querem a mão de obra, mas não conseguem ter porque a mãe não tem a vaga. O que nós vamos falar? Olha, empresário, se você quiser construir ou viabilizar uma estrutura física para acolher crianças, desde que a empresa comporte essa quantidade, nós vamos dar o subsídio que for necessário para isso e toda a força humana, ou seja, os professores e a estrutura humana, nós vamos disponibilizar. Isso vai agradar a mãe, que vai ter uma criança sendo cuidada do lado de onde ela trabalha, o empresário vai ficar feliz porque vai ter a mão de obra e a população vai ficar feliz porque a vaga na creche vai ser preenchida. Então nós vamos trabalhar para atender isso. Eu tenho um tempo aqui para mais uma pergunta e vou aproveitar então para falar sobre assistência social, mas nesse caso falar sobre a promoção social. O senhor mencionou trabalhadores, a necessidade de uma estrutura para acolher e para garantir que o trabalhador o faça isso com tranquilidade. Que tipo de proposta o senhor tem em mente, vai implantar, caso seja eleito prefeito aqui de Cascavel, para proporcionar, tanto para jovens quanto para adultos, uma inserção no mercado de trabalho com muito mais qualificação, candidato? Primeiro, nós temos que oferecer, em parceria com os órgãos que hoje oferecem capacitação, o Senai, o Senat, nós temos que chamar essas pessoas, estabelecer um grande pacto por capacitação. Cascavel tem vaga de trabalho, mas muitas vezes não tem pessoas capacitadas para ocupar essas vagas. Nós vamos chamar os nossos empresários, vamos ampliar os núcleos industriais em Cascavel, porque a indústria ela faz a economia ser sólida. O melhor trabalho de dignidade que você pode fazer do ponto de vista social, Valdinei, é viabilizar emprego para essas pessoas. O jovem não consegue emprego porque não tem experiência, e não tem experiência porque não consegue emprego. Nós vamos chamar o nosso empresário. Quem quiser contratar um jovem carente que queira trabalhar, nós vamos nos 3 primeiros meses pagar 50% por subsídio para o empresário para que ele contrate esse jovem. Ele contratando por 3 meses, vão pagar os 3 primeiros meses 50%. Se o empresário gostar, vai continuar com ele trabalhando. Além disso, Valdinei, nós vamos fazer com que um grande trabalho social de enfrentamento a essa quantidade de desocupados e vadios que tem em Cascavel. Essas pessoas não podem mais ter o sossego que elas têm. Elas estão incomodando a nossa população e para elas não incomodarem, nós temos que incomodar mais elas. Quem quer trabalhar, quem quer produzir em Cascavel, terá a mão estendida da prefeitura. Quem não quiser, nós vamos ampliar a nossa guarda municipal, nós vamos fazer um diálogo com o Poder Judiciário, nós vamos viabilizar, por meio de leis,
para que essas pessoas que cometem sim um crime de pequeno potencial, mas incomoda a população, elas têm o artigo 59 do Código Penal, que diz o seguinte: vadiagem é um crime que é punível com 15 dias de cadeia, inclusive. Ele não vai ser preso, mas o juiz vai poder mandar ele. Nós temos quantos lotes baldios em Cascavel, Valdinei, que estão sujos, gerando dengue. O juiz pode determinar que essas pessoas trabalhem para ajudar nessas limpezas. Então nós vamos fazer com que essas pessoas que querem trabalhar sejam capacitadas e fazer a mesma proposta para o empresário. Olha, se você quiser contratar esse indivíduo aqui, cidadão, nós vamos pagar também 50% do salário dele nos 3 primeiros meses. Mas enfim, é esse o nosso trabalho social, dar emprego e fazer as pessoas que quiserem trabalhar em Cascavel. O senhor tem menos de um minuto para suas considerações finais e pedir seu voto. Primeiro, Valdinei, quero pedir para você, porque você é um eleitor seleto, você não estava esperando por isso, e eu quero fazer o pedido porque você também é um eleitor, como todos que estão aqui nos acompanhando, mas especialmente, para você que está me acompanhando em casa. Estou no meu 3º mandato como deputado, estou nesse momento me sentindo muito preparado. O meu diálogo com o governo do estado, que sou base, tem o apoio do provável próximo governador do Paraná, que é o senador Sérgio Moro, que aparece em primeiro nas pesquisas. O meu diálogo com deputados estaduais, com deputados federais, me darão o suporte para poder fazer uma grande gestão em Cascavel. Desburocratizar a vida dos nossos empresários, alvará, será feita a renovação automática, sem a necessidade da burocracia que existe hoje. No mais, eu quero pedir que você me dê essa oportunidade de ser prefeito, que os outros já tiveram. Eu quero ser prefeito, o meu número é 11 e você vai se orgulhar de me ver prefeito de Cascavel. Grande abraço a todos. Candidato, obrigado. Eu que agradeço, senhor. Obrigado por ter vindo. Para nós, que Deus abençoe a todos nós. Obrigado. E a você também que está em casa. Eleições 2024, o seu voto aqui na RIC TV.